Sempre um Seja prazer bem-vindo. estar nas reuniões da Fabraps para aprender mais com vocês. Obrigada. Para a gente também é um prazer ter vocês como nosso aluno, é um prazer poder compartilhar com vocês, né, esses momentos tão importantes que a Fabrap se prepara para a gente, porque se tem algo que ninguém tira de nós é o nosso conhecimento, não é verdade? Então eu sempre falo, gente, tudo que diz respeito a aprender, a gente precisa abraçar, É verdade. né? Eu vou aqui me apresentando, gente, para quem não me conhece, né? Eu faço parte também da Fabrapse, né? Como professora, me chamo Gilcimara. Eu acho que algumas de vocês, eu acredito que já devem ter assistido alguma aula, né? Que eu Sim, dei nas formações da Fabrapse. Eu sou psicanalista, neuropsicanalista, tenho a formação também em especialista, terapeuta especialista no universo feminino. E sou formanda em psicologia também. Estou terminando a psicologia esse ano e compartilhar um pouquinho com vocês enquanto o pessoal entra. Né? A psicologia, para mim, foi. Eu comecei a fazer a psicologia, a gente sabe que dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, né? E eu me identifiquei muito com a psicanálise, muito, muito mesmo. E aí eu interrompi a psicologia para fazer a psicanálise. Gostei muito, fiz a psicanálise, a neuropsicanálise e venho me especializando. Como eu comentei, né? O conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, eu quero agradecer vocês por estar aqui, porque eu sempre digo que momentos como esse de aprendizado, eles são únicos. Então, eu sou uma pessoa que toda oportunidade que eu tenho, eu estou abraçando, né? E isso tem agregado muito ao meu currículo, né? Então nós vamos falar um pouquinho, né? Hoje nós estamos aqui com essa residência, né, terapêutica Fabrapse, um espaço que a Fabrapse tem aberto, né, para os alunos aperfeiçoar os seus conhecimentos. Nós vamos ter 4 encontros, pessoal, 4 encontros voltados para a residência terapêutica Fabrapse. Nós vamos ter 2 encontros, né, aprofundando mesmo sobre e aprendendo sobre o burnout. E nós vamos ter também mais 2 encontros sobre o narcisismo. Então, serão 4 encontros, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final. Mas você que pode, já se ajeita aí, já procura a diretora do seu polo, porque eu tenho certeza que vai ser algo assim de bastante importância para você que é terapeuta. Eu acredito que todos que estão aqui já são terapeuta, ou estão estudando. Miriam, bem-vinda também. É, tem alguma aluna aqui que já se formou ou ainda está se formando? Tem alguém já atuando como terapeuta? Se você quiser sim, abrir o microfone rapidamente e falar, pode falar para nós começarmos. sim, eu já estou. Tá, vamos lá. Quem que Já vou respondeu começar. aqui? Foi deixa eu ver. O computador deu uma travadinha aqui, peraí. Quem que respondeu que já está como terapeuta? Só para o meu não tá abrindo. Eu ainda estou estudando, estou terminando os trabalhos lá do aplicativo. Ah, entendi. Tá. Então, gente, é de extrema importância. Assim, eu vou compartilhar com vocês assim, a minha experiência. Eu sempre participo de residência, sempre participo de especialização. Isso é muito importante, agrega muito no nosso currículo, né? Então, assim, vale muito a pena mesmo. Nós vamos começar, então, a nossa aula. Deixa eu abrir meu slide aqui também, próximo do material de apoio. Nós vamos começar hoje falando, então, se vocês quiserem anotar, tá? Papel, caderno, caneta, enfim. E aí eu vou dividir alguma coisa. Hoje nós vamos dar uma introdução referente a esses 4 encontros que nós vamos ter. Então, hoje nós vamos começar falando sobre o burnout, que todo mundo conhece, né? E eu quero iniciar com essa frase: quando o corpo grita, o que a mente tentou esconder? Então, você está apenas cansado ou você está adoecendo? Então, qual que é a pergunta, gente? É interessante que hoje eu fui participar de uma orientação parental e de uma paciente que eu atendo e a mãe trouxe exatamente essa questão. Então, quando
Você está apenas cansado ou você está adoecendo quando o seu corpo começa a gritar? O que que você tentou esconder que o seu corpo não está dando conta e de repente está começando, tá dando para ouvir? Sim. Então vamos lá, como transformar a teoria neurobiológica em prática clínicas e resultados reais? Gente, eu vou dar uma introdução rapidamente aqui. Então, quando nós falamos sobre a síndrome do burnout, o que que é? Eu acredito que todos vocês, né, já ouviram falar. A síndrome do burnout é uma síndrome resultante de estresse laboral crônico não gerenciado, tá? Se vocês quiserem anotar. Então, ela é classificada pela OMS no CID-11 como um fenômeno ocupacional, tá? Não uma doença em si, mas um estado desgastante mesmo, desgasta mesmo, e que afeta profundamente a qualidade de vida e o desempenho do profissional. Então, assim, a gente precisa entender. Então, algumas pessoas, né, é uma coisa simples, parece uma coisa assim, mas, gente, burnout não é uma coisa simples e a gente precisa estar atento a isso. Então, a Organização Mundial da Saúde hoje já classifica, né, no CID-11 como um fenômeno ocupacional, que não é uma doença em si, mas um estado de desgaste, gente, desgastes que afeta de forma profunda a qualidade de vida e o desempenho do profissional. Então, nós vamos falando sobre isso. Então, o que começou, e tudo começa no silêncio do colapso. É importante a gente prestar atenção nisso. Por exemplo, começou apenas com uma sensação de cansaço no final de semana. Então, muitas das vezes, o profissional é aquele profissional que não desliga, e tudo começa. Como que começa? Começa com a sensação de cansaço no final de semana. Só que 6 meses depois, aquele profissional que estava cansado começa a não se lembrar, por exemplo, aonde guardou a chave, né? Chorava antes de ligar o carro, antes de ligar o computador. Por quê? Porque o burnout, ele não surge de repente. Então, as pessoas acham assim, é uma coisa que surgiu de repente. Não, ele não surge de repente. Ele começa, por exemplo, quando a pessoa perde a conexão profunda consigo mesmo. Então, é aquele profissional que está trabalhando, 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 produzindo, 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 mas está perdendo a conexão consigo mesmo. Aquele profissional que esquece, sabe, quando você chega dentro de casa, nossa, onde eu guardei a chave? Ou entra no carro para trabalhar, só o fato de ligar a chave do carro ali, a pessoa já começa a chorar, né? Então, a gente já precisa estar em estado de alerta. A pessoa perde a conexão profunda consigo mesmo, mas ignora pequenos alertas corporais e mentais. Então, muitos profissionais, gente, muitos profissionais atendem pacientes nessa situação sem identificar a real raiz do problema e confunde como algo simples, é só um estresse do dia a dia. E nem sempre é assim. E a gente tem aqui, tá? Eu vou passando os slides, mas às vezes eu vou falando algumas coisas por fora para vocês irem anotando, tá? Que eu gosto de explicar, é só mais uma pincelada do que nós vamos ter na nossa residência de 4 encontros, tá bom? Então, a gente precisa entender o seguinte: o burnout ele tem 3 dimensões centrais. Quais são elas? Primeiro, o esgotamento, né? O que seria o esgotamento? Sensação constante de falta de energia, a pessoa não tem energia para nada. A pessoa não tem energia. Eu acho que tem Então, vamos lá, para vocês anotarem, a gente vai falar sobre isso nos 2 próximos encontros com mais profundidade, tá? Nós estamos trazendo o que a gente vai tratar para vocês já entenderem, porque, gente, assim, é gigantesco o número de pessoas que procuram hoje por um atendimento terapêutico, por estar passando por essa fase do burnout, né? Procuram terapeutas, procuram psicanalistas, psicólogos, né? Eu quase cheguei num burnout, graças a Deus que eu passei por esse momento. Eu trabalhei 8 anos como auxiliar técnica de saúde bucal, como auxiliar de dentista, posso falar de mim. E chegou um momento, trabalhei 8 anos na prefeitura, e chegou um momento que
como dizia minha chefe, no domingo, quando a musiquinha do Fantástico tocava, que estava acabando, o meu coração fechava, me dava uma agonia, uma vontade de chorar, porque eu lembrava que a segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então, eu acordava triste, a minha semana era horrível, até que eu passei com uma profissional e ela falou assim: você está desenvolvendo burnout, síndrome do burnout, então você precisa cuidar. Então, o burnout ele tem três dimensões centrais, tá? Que é o esgotamento. Então, voltando, o que seria o esgotamento? A pessoa, o profissional, ele tem a sensação constante de falta de energia, é um cansaço físico e mental que não passa com descanso. Então, é aquele cansaço, porque, gente, é assim, tem cansaço que nos afeta, mas a gente fica em casa sábado, domingo, feriado prolongado, a gente descansa, a gente volta renovado. No burnout, gente, não passa. Então, aquele profissional, ele tem um feriado prolongado de 4 dias, mas ele não descansa. Ele tira uma férias de 30 dias, ele não descansa, ou seja, é um cansaço físico e mental que não passa com descanso nenhum. Então, essa é a primeira dimensão central, o esgotamento. Segunda, gente, distanciamento emocional. Por exemplo, o profissional ele passa por uma fase de cinismo, indiferença ou irritação crescente em relação ao trabalho, né, em relação às tarefas. Então, qualquer coisinha que aquele profissional ele está irritado, ele desenvolve um comportamento de cinismo, né, de indiferença no ambiente do trabalho. Então, essa é a segunda dimensão central, que seria o distanciamento emocional. E aí nós temos no distanciamento emocional, o que que nós temos? Nós temos a baixa eficácia profissional, ou seja, o profissional ele desenvolve aquela sensação de não dar conta, por exemplo, de nada, de não fazer diferença ou de perder a habilidade que ele já dominava. Então ele deixa de ser aquele profissional, por exemplo, proativo que ele era, ele já não produz, sabe? Então, aquela área que ele trabalhava, ele dominava bem o serviço, agora ele não consegue. Então, isso está muito ligado ao esgotamento, ao distanciamento emocional, que é a segunda dimensão central que eu falei. Gente, por que afeta muitos profissionais, né? Talvez como eu quase fui afetada, talvez como você, alguém que você conhece. Por exemplo, eu trabalho como neuropsicanalista, então na clínica, por exemplo, da neuropsicanálise, né, nós atendemos crianças, atendemos famílias e atendemos pessoas em sofrimento. Existe, por exemplo, uma doação contínua, muitas vezes o que nós chamamos de sobrecarga, pouca autonomia e muitas das vezes a falta de conhecimento, né? O contato com o sofrimento alheio sem cuidado consigo mesmo acelera o desgaste. Então, muitas das vezes o profissional ele está tão envolvido, se doando com tantas coisas e ele não percebe que ele está se desgastando. Então, por isso que muitos profissionais são afetados, né? Grande parte de profissionais que se doam demais. E aí a gente precisa entender. E quando o burnout ele começa a se desenvolver, né, a tendência é olhar para aquele profissional. Poxa vida, aquele profissional trabalhava muito bem, a gente ouvia assim, nossa, quando entrou, fazia de tudo, agora tem preguiça, sabe? Mas na verdade, gente, a gente precisa entender que não é preguiça, até mesmo você, de repente, nossa, não tenho ânimo para trabalhar, não vou trabalhar, preguiça de trabalhar. Às vezes não é preguiça, às vezes não é fraqueza, né? Mas é que o corpo e a mente está dando sinal que o limite foi ultrapassado. Porque no burnout, quando o paciente ou quando o profissional, enfim, chega a trazer essa declaração, olha, eu estou cansado, estou no meu limite, é porque realmente está. Então a mente está dizendo, olha, você não chegou no seu limite, você ultrapassou o seu limite. Então a gente precisa reconhecer os primeiros sinais, né? Então reconhecer é o primeiro sinal para reverter o quadro, para preservar tanto a sua saúde quanto profissional, quanto a saúde de quem você atende. Então, o burnout, gente, a gente precisa prestar bastante atenção. Começa assim, sensação de cansaço no final de semana, 6 meses depois, o profissional já não se lembra onde tinha guardado a chave e por qualquer coisa, entrou no carro para trabalhar, que era o que acontecia comigo, pegava ônibus, já com aquela vontade de chorar.
E aí a gente precisa entender, eu tô indo aqui explicando, tá? Com mais clareza para vocês entenderem o que a gente vai falar. Então, assim, eu trouxe lá no começo a seguinte frase, né? Quando o corpo grita, o que a mente tentou esconder? Eu achei muito interessante essa frase, né? Porque essa frase traduz um princípio central que nós usamos na neuropsicanálise, por exemplo. Nada que é reprimido desaparece, então se transforma e se manifesta em outra forma, geralmente através do corpo. Só para vocês entenderem um pouco por que que isso acontece. Gente, a nossa mente, ela tem mecanismo de defesa para quê? Para nos proteger quando nós nos sentimos muito intenso. Então, isso é importante a gente saber. Por exemplo, dor, luto, medo, culpa, raiva, né? Ou até necessidades não atendidas são insuportáveis no momento, é insuportável para nossa mente. Então, o que que a gente faz quando uma situação ela é insuportável para nossa mente? O que que a gente faz quando o luto, a raiva é nossa mente. Nós empurramos tudo isso para o nosso inconsciente, né? Nós tentamos ignorar, nós tentamos fingir que não existe e tentamos seguir em frente. Olha, estou passando por uma dor, é insuportável para minha mente, eu reprimo, né? A gente vai falar com mais profundidade no nosso encontro. Eu reprimo aquilo, só que quando eu estou reprimindo, eu estou tentando fingir de que nada daquilo acontece e eu sigo em frente. Só que tem um porém, gente. E essa dor, né, essa culpa, essa raiva que foi insuportável para minha mente, que eu reprimi e fingi tá tudo certo, o que que acontece? Eu reprimo, mas o corpo da gente, ele não mente. Gente, eu sempre falo isso, gente, o corpo ele não mente. Ele não esquece. Ele registra absolutamente tudo que nós vivemos. Mesmo que a sua consciência negue, você diz, não quero saber, não quero lembrar, já perdoei, já passou, é passado, não quero falar sobre isso. Mesmo que a nossa consciência negue, o nosso corpo ele não esquece. E aí, o que nós temos? O que a mente tenta calar, o corpo acaba tentando gritar. A mente cala, mas o corpo começa a falar, ó, não estou dando conta. Por que que ele fala? Porque não há mais espaço para segurar aquela tensão que você reprimiu. Então, como que esse grito aparece, né? Como que esse grito ele aparece, né? Não é imaginação, não é frescura, porque muitas das vezes as pessoas olham, um chefe olha e diz assim, ah, é frescura, mas não é imaginação, não é frescura, não. São sinais reais, gente, sinais reais e muitas vezes sem explicação e muitas das vezes nem exames médicos conseguem detectar isso. E aí, o que que a gente tem? Vamos lá, como que o corpo grita, Gil? Que você colocou lá na frente, quando a mente reprime, o corpo está gritando, o que que ele está querendo dizer? Como que o corpo grita? Cansaço, né? Como eu falei, que não passa, você dorme o final de semana inteiro, você trabalhou de segunda a sexta, você dorme sábado e domingo, você acorda cansaço, você tem dores no corpo, sem causa aparente, você levanta e diz, nossa, uma dor no corpo, não sei do que é. Já troquei o travesseiro, igual uma cliente falou para mim, já troquei o travesseiro, Gil, já troquei o colchão e essa dor não passa, né? E eu te pergunto, o que que o seu corpo, né, tá querendo dizer? Será que não tem um cansaço excessivo aí? Aperto no peito, por exemplo, dificuldade de parar de respirar. Tem pessoas, eu já tive pacientes de reclamar que em algum momento eu achei que eu estava tendo um taquicardia, que acontece mesmo. Dor de cabeça constante, sabe? Aquela dor terminou o expediente de trabalho, gente do céu, eu tô com uma dor de cabeça. O que mais que a gente tem? Problema digestivos, tensão muscular. Existem pessoas que desenvolvem alergias, né? Queda de imunidade, distúrbio de sono. A gente vai explicar tudo isso, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção, porque tudo isso pode estar desencadeando consequências de um burnout que está desencadeando. Então a gente precisa prestar atenção. Eu sempre falo, gente. Burnout não é uma lenda, não é só uma história, né? É algo muito real. E como eu trouxe antes, né? O silêncio ele começa no colapso, por exemplo. É outra frase que eu achei bastante interessante. Por quê? Porque essa frase completa o que a gente já vem conversando, que eu já venho explicando para vocês. O que não é dito
é acolhido e não é elaborado. Então, quando isso não acontece, o que nós temos? Vai corroendo por dentro até a nossa estrutura não aguentar mais. Então, aí começa o colapso. Porque daí eu não falo, eu não acolho esse cansaço, eu não falo desse cansaço, eu vou empurrando, 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 e enquanto eu vou empurrando, 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 isso vai corroendo por dentro e chega um momento que a estrutura ela não aguenta mais. Tá, Gil, quando você fala que o silêncio começa no colapso, o que que você quer dizer? O que que isso significa na prática? Então, assim, não é o silêncio da calma reflexão, tá? É o silêncio de quem segura tudo sozinho. Então, quando eu falo desse silêncio, o colapso, o silêncio começou do colapso, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando daquele silêncio que de repente você tem, preciso refletir e relaxar um pouco. Não, eu estou falando daquela pessoa que carrega tudo sozinha, segura tudo sozinha, ultrapassa o seu limite no trabalho, né? É aquela profissional que dá além, que vai além de si, né? É aquela terapeuta, por exemplo, que tem uma agenda de segunda a sábado, já todo mundo tem um tempo para si só acolhendo problema, porque eu não posso liberar o meu paciente, ou porque eu não posso decepcionar o meu chefe, aí vai segurando, 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 segurando o mundo, e aí a gente tem um início de um colapso, tá bom? É aquela profissional, é aquela pessoa que diz, estou bem, eu estou bem, olha, tudo bem para você fazer uma hora extra, tudo bem, sabe? E quando na verdade não está nada bem. É aquele profissional, é aquela pessoa que engole o choro, como já falei, é aquela pessoa que engole a raiva, que passa por medo, por luto, evita falar do que dói, né? Olha, hoje eu estou cansado, hoje eu não posso, preciso ir embora, e o chefe está sempre pedindo, a empresa está sempre cobrando, e a pessoa está sempre oferecendo além do que ela pode. Aquela pessoa finge de que nada aconteceu e que ela está pronta para tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Sabe por quê, gente? Voltando aqui, por exemplo, né, eu falo bastante da área que eu atuo, e nesses 4 encontros, eu vou falar muita coisa sobre a neurociências e sobre a neuropsicanálise para a gente entender como que o nosso cérebro, né, absorve tudo isso. Então, por exemplo, na neuropsicanálise, né, como eu já falei, quando nós reprimimos, né, nós transformamos em tensão acumulada. Então, quando você reprime algo, você reprime um cansaço, né? Você reprime algo que está fazendo você dar mais do que você pode, oferecer mais do que você está transformando tudo isso em uma tensão acumulada. Quando você não fala não, quando você diz, olha, eu não posso passar do meu horário hoje no serviço, olha, eu estou dando conta de muita coisa que não é minha. Então, quando você não faz isso e você vai só reprimindo, reprimindo, guardando para você, é aquele dia que o seu chefe chega para vocês, ó, hoje eu preciso que você fique até às 22. Você entrou às 7 da manhã. Ficar até às 22, mas por medo de perder o trabalho, desagradar o chefe, não pode contar comigo. E lá por dentro está dizendo, poxa vida, eu precisava ir embora, mas você se silencia, né, para agradar o seu chefe, para não perder o serviço. Então, o silêncio até parece uma solução temporária, tá? Mas aí o que a gente precisa entender? Que é justamente ali que o sistema começa a desmoronar devagar, sem que você se perceba. Então, todas as vezes que você dá além de si, que você vai além de você, o seu sistema está desmoronando e você não está percebendo, tá? É como se esse silêncio preparasse o caminho para o seu desgaste, para o seu burnout. Como que esse silêncio prepara, Gil, o caminho, né? A energia psíquica, ela fica gasta, né? Para calar o sofrimento enorme que você está guardando ali, de não poder olhar para o seu chefe e dizer, ó, vou embora, né? Não posso ficar, estou cansada. E eu estou usando o chefe porque a gente está pontuando aqui mais a questão de profissionais, né? Mas eu falo em todos os contextos. Então, quando que o silêncio prepara o caminho para o burnout, né? A energia psíquica gasta, né? Ela acaba sendo desgastada, porque você faz o silêncio, né? E aplaca aquele sofrimento, né? O seu corpo assume o que a mente não consegue carregar, sua mente não consegue, e aí ela
manda para o seu corpo assume, aí você começa a ter o cansaço, as dores, os sintomas sem explicação, como eu falei, e aí, aos poucos, né, a gente perde a capacidade de sentir, né, algo bom, a gente perde a capacidade de, por exemplo, de escolher, a gente perde a capacidade de reagir, até chegar a um ponto, aí é onde nós chegamos a um ponto que não há mais força para segurar tudo, aí é onde a gente desmorona. Então, o colapso não vem do nada. A gente ouve muito assim, ó, de repente a pessoa, não, gente, o colapso não vem do nada. Ele começa muito antes. Sabe quando que ele começa? Na primeira vez que você não deu voz ao que você sentiu. Então, assim, olha, eu tô trabalhando, mas eu senti que esse ano eu tô meio sobrecarregado, não tô dando conta. Gente, já é um aviso. Então, o colapso, ele não vem do nada. Então, ele começa quando você não deu voz a primeira vez ao que você sentiu, na primeira vez que você calou o que precisava ser dito, não, hoje eu não posso, mas você calou e assumiu algo que você não podia. E aí, o que parece uma queda súbita, né? Como a gente diz, é na verdade o fim de um longo processo de uma contenção silenciosa. Então, você vem se sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. Aí chega um momento que você tem esse resultado. E isso é muito sério. E aí a gente, nossa, não tem nada de bom aí, Gil. A gente tem uma boa notícia, né? O silêncio que começa o colapso também ele pode ser interrompido. Por exemplo, quando que eu posso interromper esse silêncio que eu estou percebendo que está começando um colapso, né? Quando damos nomes ao que sentimos. Gente, a gente precisa dar nome. Olha, eu não estou bem, né? Para trabalhar além do meu horário. Eu não estou bem para fazer tal coisa. Eu não estou bem para ultrapassar o meu limite. Não estou bem para isso. Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Essa semana eu trabalhei demais, fui além do que eu podia. Eu não estou bem, estou cansada. Pronto. Esse já é o caminho. Aqui, quando você dá nome ao que você está sentindo, você já está começando a interromper o colapso. O que mais? Quando compartilhamos com quem pode acolher, né? Olha, seu chefe é uma ótima pessoa, o fulano, olha, eu não tô legal, né? Eu tô achando que eu tô indo além do que eu posso, tô fazendo muita hora extra, tô dando o melhor de mim, mas tá difícil para mim. Quando você compartilha com quem você sabe que vai acolher, que vai te entender, você também já está começando a interromper, né, esse colapso. O que mais que eu posso trazer para vocês? Quando permitimos, por exemplo, que o que estava escondido venha à luz, né? Seja na fala, na escuta terapêutica ou na presença, né, de repente, de uma autoridade ou de alguém que é importante para você. Quando você traz à luz, ou seja, quando você traz com clareza aquilo que realmente está te incomodando e aquilo que está te fazendo mal. Tá bom, pessoal? Até aqui tá dando para vocês entender? Tá? Então tá, vamos lá seguir. Aí nós vamos desmistificando o burnout. O que que não é burnout, né? Não é preguiça ou falta de força de vontade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas rotulam, o chefe rotula, a família rotula, e assim, gente, o burnout não é preguiça ou falta de força de vontade. A pessoa realmente não consegue agir. Não é falta de fé ou fraqueza espiritual. Ah, você precisa orar, você precisa rezar, você precisa pedir para Deus dar força, porque a vida é difícil mesmo, gente. A pessoa não consegue, né? Não é um simples estresse passageiro, é algo que realmente está prejudicando, está incomodando a pessoa que realmente é um estado crônico e serve de esgotamento emocional, como eu falei, mental e físico, que paralisa os recursos de adaptação do cérebro e do organismo. Então, é um estado crônico e severo de esgotamento. É aquele esgotamento que não passa com descanso nenhum. Então, assim, você tira a melhor férias, vai para o melhor resort, passa um mês. Quando você volta, parece que você não descansou nada. Então, esgotamento emocional, né? Você está emocionalmente esgotada, mentalmente e fisicamente, os seus físicos parece que querem paralisar, e enfim. Então, a gente precisa começar a prestar atenção em tudo isso. Então, a gente vai falar com mais profundidade também sobre isso. Né? Vamos lá. Então, vamos lá. O mapeamento do efeito dominó. Deixa eu abrir aqui meu outro slide ao lado aqui, peraí.
Então vamos lá. Na neurobiologia, a alteração na função cognitiva, então a perda de memória operacional e redução da capacidade de decisão. Na saúde física, então começa na neurobiologia, né? A alteração na função cognitiva, né? Perda da memória operacional e redução de capacidade de decisão. Na saúde física, dores musculares crônicas, crises de insônia, alteração hormonal e imunidade comprometida. Relações de produtividade, irritabilidade, isolamento social, apatia e perda substancial do rendimento profissional. Deixa eu explicar rapidinho para vocês isso aqui. Então, quando nós falamos sobre o mapeamento do efeito dominó, é uma forma, por exemplo, da gente desenhar e compreender como um único ponto inicial desencadeia uma cadeia de consequências. Então, muitas vezes, essas consequências elas são invisíveis até que o resultado final apareça. A gente não vê na hora, a gente vê no resultado final. Na neuropsicanálise, por exemplo, e na clínica, né, a gente consegue ver o que é que está por trás, né, de sintomas. Então, na clínica, você conhece, na neuropsicanálise, a gente consegue identificar o que está por trás dos sintomas, né? Sofrimento ou colapso, como com o que nós conversamos sobre silêncio, corpo que grita e burnout. Então, tem esse efeito dominó. Ah, mas como que eu percebo? A partir do momento que você começa a conversar, né, com o paciente, ou você como profissional, ou de repente o profissional começa a conversar com você, aí é através do seu silêncio, né? Ele já consegue detectar. Então, vamos lá, você é uma terapeuta, como que eu vou saber que o meu paciente ele está desenvolvendo a síndrome do burnout? Como que eu consigo olhar? Ele vai aparecer com sintomas, né? Sofrimento e colapso. E por trás disso, então, conforme vocês vão conversando, ele vai trazendo questões relacionadas a esse sofrimento, você percebe que já há um colapso aí. Ou seja, o que, que quer dizer isso na prática, né? O que é na prática? Gente, não é uma sequência linear, tá? É um sistema de ligação onde cada peça depende, por exemplo, do anterior. Vou explicar assim para vocês entenderem. Né? O mapeamento, por exemplo, consiste em identificar, vamos lá, o que é a primeira ficha, que seria o gatilho original, né? Que muitas vezes é esquecido ou é reprimido. Dá para entender? Tá dando para entender? E aí, vamos lá, seguir cada passo, por exemplo, de propagação, como o impacto, né, que passa da mente para o corpo, das emoções para o comportamento do indivíduo, e aí ele chega até as relações. Então, assim, localizar os pontos de parada, por exemplo, onde a cadeia pode ser interrompida ou transformada, a gente consegue perceber a partir do momento que o paciente, ou a partir do momento que a gente mesmo começa a trazer, então, essas questões, aonde é detectada como um colapso. Deu para você entender? Então, assim, é uma rede. Começa na neurobiologia, né? O paciente ou o profissional, enfim, ele tem essa alteração na função cognitiva, né? Aí ele desencadeia uma perda de memória operacional, e aí ele vai ter a redução na capacidade da decisão naquilo que ele faz. Aí é como se viesse se estendendo. Então, começou na neurobiologia, aí afeta a saúde física. Aí, além da alteração na função cognitiva, aí começa a desencadear as dores musculares crônicas, crises, as insônias, né? Mulheres, alteração hormonal e imunidade comprometida. E aí se estende, então, para relação e produtividade. Aí a pessoa desenvolve a irritabilidade, começa a se isolar, não quer conversar mais com ninguém, na família, no ambiente de trabalho, desenvolve a empatia e perda substancial do rendimento profissional. E aí precisa tratar, gente. Então é um efeito dominó. Vocês percebem que vem derrubando o ser humano? Eu sempre digo assim, a gente vem caindo, caindo sem a gente perceber. Então isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso também. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que saiu. Meu, a gente já tá. Não vou tomar muito tempo de vocês, tá bom? É só para a gente
só para a gente entender sobre. Vamos lá. A gente precisa mapear tudo isso, a gente precisa entender tudo isso. Eu quero ver se eu trago um exemplo aqui para vocês de alguma coisa. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, embora não esteja aqui, mas deixa eu ver se eu tenho um exemplo na prática aqui. Vamos lá. Né, como funciona na vida e na clínica. Deixa eu pegar um exemplo aqui para ver se faz sentido. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui de uma criança, tá? De uma criança de 3 anos. Então, a gente está falando de um luto reprimido na criança de 3 anos, para vocês verem como que acontece. Então, primeiro, né, que a gente começa na neurobiologia. Vamos lá. A criança tem a perda do pai, mas a proibição implícita de chorar. Então, perde o pai, mas não pode chorar e não pode falar sobre esse assunto. Daí, o que que afeta, né? Então, perdeu, né? Eu estou trazendo criança, porque como eu trabalho bastante com criança, e eu estou exatamente atendendo uma criança que está passando por essa fase, 3 aninhos, perdeu o pai, né? Eu estou trabalhando essa questão com a criança. Então, vamos lá. Primeiro, esse efeito dominó. Perda do pai, daí tem uma proibição implícita, porque todo mundo tenta camuflar para a criança não chorar e não fala sobre o pai. Então já começa a afetar, o efeito dominó começa. Porque daí o que que a criança vai ter? Sentimento de abandono, confusão, né? Guardada no inconsciente, uma sobrecarga no inconsciente, o que mais? Aí a criança vai desenvolver uma dificuldade para dormir, birras em silêncio excessivo. Aí é onde acontece a queda de atenção, acontece o isolamento, dificuldade de confiar. E aí o que a gente tem sintomas corporal ou dificuldades futuras de vínculo. Então, por que que eu trouxe esse caso? Exemplo, na trajetória do burnout. Primeiro, o que que acontece na trajetória do burnout? A pessoa diz assim: eu dou conta de tudo, mas nunca diz não, mas nunca quer calar o próprio cansaço. Então, assim, primeiro, eu dou conta de tudo, não digo não, e eu consigo vencer o meu cansaço. Quais as consequências? O efeito dominó começa. Aí, essa pessoa ela tem sono ruim, tensão constante, e aí o que mais que ela tem? Irritação, distanciamento de pacientes ou de colegas de trabalho, e aí o que mais que ela tem? Sensação de incompetência, desânimo profundo, e aí por último, para fechar, a pessoa desenvolveu o colapso físico ou emocional. Deu para vocês entenderem como que funciona esse efeito dominó? Então, como eu sempre digo, é como se viesse, se coloca o dominó, você empurra, ele vai caindo, né? E no burnout é a mesma coisa, tá bom? E assim, é importante a gente mapear, gente. Mapeamento é muito importante. Por quê? Mapear é importante porque tira a culpa. Quando você faz um mapeamento da situação, você tira a culpa, que seria, mostra que o problema não surgiu do nada, nem de falha pessoal, porque daí muitas pessoas acham que eu estava bem e de repente aconteceu isso. Ah, eu falhei em alguma coisa. Não, gente, não, não, não. Tá, aí a pessoa precisa tirar essa culpa. E isso está acontecendo já faz muito tempo, não foi do nada, você já veio desencadeando isso. Então, mapear é importante para você entender que você não tem culpa, que você não falhou, que você simplesmente estava dando conta do que você não deveria dar, estava indo além de seus limites. Mapear também traz a consciência, né? O que está escondido no silêncio ganha nome, então você já sabe o que é, você já consegue buscar um caminho para você tratar. Direciona também a intervenção, porque não trata só o último sintoma, né? Não vai tratar só o último sintoma, o colapso, mas age na origem ou nos pontos intermediários, desde onde começou. E por fim, né, libera, porque ao ver a cadeia completa, a pessoa deixa de se sentir vítima de algo incompreensível e começa a buscar então o que precisa para a solução. E aí existem, né, eu estou dando uma pincelada como fazer um mapeamento simples, por exemplo, né? Comece pelo que aparece hoje. Ah, Gil, como que eu posso fazer um mapeamento simples, né, de como andam as coisas para o meu lado, se eu estou desenvolvendo burnout, porque tem algumas coisas aí que eu me identifico. Então, assim, comece pelo que aparece hoje, né? Que seria o sintoma, a dor, o comportamento. Então, que sintomas eu estou desenvolvendo, que dor eu estou sentindo no corpo do nada, que tipo de comportamento eu estou tendo.
A partir do momento que você faz essa análise, né? Que sintoma é esse, que dor é essa, que comportamento é esse, aí vem o segundo ponto, né? O que que veio antes disso, né? Mas antes de eu sentir tudo isso, o que que aconteceu? Então, você precisa saber o que aconteceu. Eu trabalhei demais, eu passei de mim, então você se pergunta. Aí o terceiro, siga voltando até encontrar o ponto inicial ou padrão recorrente. Daí você vai fazendo essa análise até você conseguir entender aonde é que tudo começou. E aí você marca onde tudo começou, e aí você traz a seguinte pergunta para você mesmo. Ou, né, no caso, como profissional, se você estiver atendendo um paciente como com burnout, por exemplo. Onde aqui podemos mudar algo? Então, começou aqui. Então, tá. Então, a partir daqui, aqui, aonde é que nós podemos começar algo que possa mudar? Então, isso também é importante. Tá dando para entender, gente? E assim, um resuminho rápido, né? No silêncio começou o colapso. O silêncio é a primeira ficha que ninguém vê cair. Essa é a realidade. Quando o corpo grita, o corpo é a última ficha da cadeia, quando não há mais espaço para segurar. Então, tudo começa no silêncio. Ah, não falei nada. Ah, fiquei, né? Ali já está começando. Então, ali já começa. A gente e é onde a pessoa ninguém percebe. Nossa, poxa vida, você está cansada, precisava ir embora, seu chefe pediu para você ficar mais 2 horas e você no silêncio não disse um não, guardou. Então, gente, muitas das vezes o silêncio, no silêncio, no não que você não disse, na reação que você não teve, é que está começando o colapso. Então, a gente precisa entender que o silêncio é a primeira ficha que ninguém vê cair. Então, assim, se você tem o hábito de tudo ficar em silêncio, aceitar tudo quieto, a gente precisa observar. Então, quando o seu corpo começa a dar sinais, gente, é a última ficha da cadeia, porque não tem mais o que fazer se está chegando no seu colapso. Então, assim, o corpo é o último. Então, ó, eu tô tendo dores excessivas. Gente, hoje eu trabalho, além dos atendimentos que eu faço, eu sou terapeuta ABA, eu trabalho com crianças autistas. Então, eu prestava serviço por um convênio das 7 da manhã às 7 da noite. Gil, fulano faltou, você pode ficar? Eu sempre ficava. Um dia a psicóloga falou para mim assim: você tá gostando do que você faz? Eu falei, tô. Ela falou, você tá se sentindo bem? Eu falei, claro, ganhando bem. Ela disse, você vai ver quando você parar. Houve um momento, gente, que eu tinha uma dor nesse braço, mais uma dor, mais uma dor, mais uma dor insuportável nesse braço, e não tinha, assim, não tinha diagnóstico, passei no médico, e o médico, Gil, mas não tem nada nesse braço. Eu falei, eu sei aonde começou. Todas as vezes que faltava um terapeuta, eu poderia ir embora, descansar, a pessoa chegava e dizia, você fica? E eu, ok, ok, ok. Então, quando o meu corpo começou a gritar, gente, porque eu já estava no limite, entendeu? E isso é muito sério. A gente precisa pensar na gente, eu preciso pensar em mim. A gente precisa pensar assim que quando a gente chega a um certo limite, não tem dinheiro que pague. E outra coisa que eu sempre falo, o seu lugar sempre vai ter alguém para querer assumir. Então, o seu maior patrimônio é você. Você precisa estar bem. Entendeu? Porque o dia que você não estiver bem por causa de alguém, esse alguém te substitui por outra pessoa. Então, assim, os 10 sinais de alerta clínico, tá? Cansaço constante, insônia, né? A pessoa acorda exausta, mesmo após horas de sono, isso é real. Eu posso trazer para vocês experiências minhas. Por exemplo, final de semana, quando eu não trabalhava, eu deitava para dormir, era 23 horas, no outro dia era 10, 11, eu não conseguia levantar da cama, meio-dia eu tinha que levantar, porque eu falava, gente, não é normal, meio-dia eu tô deitada, mas eu levantava tão cansada, o sono era horrível, estava desenvolvendo um burnout mesmo. Então, mesmo você dorme, 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 mas você está exausta, ansiedade e desmotivação, sensação permanente de incapacidade e apreensão.
irritabilidade, crise de choros, né? Reações emocionais desproporcionais aos estímulos. Do nada, eu sinto uma angústia, uma vontade de chorar, apatia e perda de prazer, né? Desconexão total das atividades que antes gerava alegria. Então, a pessoa perde o prazer de fazer até aquilo que ela gostava. E aí nós temos as 5 fases da evolução do burnout, né? Entusiasmo exagerado. Deixa eu ver aqui se eu pegar aqui para vocês. Abrir aqui. Falou sobre a mentira. Tô abrindo meus slides aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir um slide rapidamente aqui. Explicar sobre as 5 fases da evolução do burnout. Vamos lá, ver se eu tenho aqui. Então, vamos lá. Fase 1, entusiasmo exagerado, né? Provar o próprio valor a qualquer custo, aceitando sobrecargas sem limites, né? Então, a gente precisa... Aonde é que o burnout começa a evoluir, né? Provar o próprio valor a qualquer custo. Eu preciso provar que eu sou capaz de fazer esse serviço, eu preciso provar que eu dou conta, então eu vou aceitar trabalhar além do que eu posso, passar do meu horário, fazer o que eu não posso, né? Porque eu preciso. Então, isso é aceitar sobrecarga sem limites. Então, fase 1, entusiasmo exagerado. Né? Ah, estou entusiasmada porque eu vou fazer. Isso é exagerado, gente. Fase 1, a gente precisa tomar cuidado com isso. Aí a gente tem a fase 2 para 3, que é estresse, exaustão, negação das próprias necessidades físicas e mentais básicas, né? A pessoa nega que ela precisa descansar fisicamente, que ela não está bem, enfim. E a terceira fase, apatia e colapso, como a gente já falou, esgotamento total do sistema nervoso e incapacidade de continuar. A gente tem aqui o mecanismo da neurobiologia, só para a gente entender um pouco. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Eu gosto de explicar para o aluno entender como que funciona. Peraí, só um minutinho. É que saiu aqui o meu slide que eu estava preparando. Vamos lá. Então, assim, aqui a gente tem o eixo HPA desregulado, né? Que é produção descontrolada de cortisol e adrenalina. Sobrecarga sensorial, o sistema nervoso permanece em estado de luta ou fuga contínua. E aí nós temos um prejuízo cognitivo, né? Danos à memória de curto prazo e à capacidade de julgamento racional. Então, só falando um pouquinho, né? Não vou aprofundar muito, mas só falando um pouquinho o que acontece dentro de nós quando o assunto é neurobiológico. Por exemplo, aqui, gente, é a explicação científica de como, por exemplo, e o que a mente tenta esconder, né, e se transforma em alterações reais no cérebro e no corpo, ligando diretamente com o que já vimos, né, com o que eu já falei, o silêncio que inicia o colapso, o corpo que grita e o efeito dominó, que é o burnout. Então, como começa, né? A gente precisa entender aqui que a repressão, por exemplo, ela custa energia. A gente tem 10 minutos, tá, gente? Eu prometo que eu vou ser rápido. Então, explicando aqui, para vocês entenderem o mecanismo da neurobiologia. A gente vai falar também com mais profundidade. Mas quando nós ignoramos, quando nós calamos ou reprimimos sentimentos, o que que nós temos? Dor, muitas das vezes temos luto, muitas das vezes temos medo e muitas das vezes temos culpa. E aí nós temos a amígdala, né? O que que é a amígdala? É o centro das ameaças, né? Então, quando nós, por exemplo, reprimimos alguma coisa e quando nós ignoramos, quando nós calamos, o que que acontece com a nossa amígdala? Ela fica ligada em estado de alerta o tempo todo. Aí nós temos o nosso córtex pré-frontal, né, que é o que controla que é o controle da razão. E aí o que que acontece? Ele gasta força para manter tudo aquilo que você reprimiu. Então vamos lá, você ignora, você cala, você reprime o seu sentimento, você não fala, você aceita tudo. Quando você age assim, a sua amígdala, ela entra em estado de alerta, então ela fica em estado de alerta o tempo todo. E aí o que que acontece com o seu córtex pré-frontal, que é o que controla a sua razão? Ele começa a gastar força, né? Ele começa a ir além daquilo que ele pode para manter escondido o que você reprimiu. E aí, gente, a resposta da alerta, né, da amígdala, ela não desliga.
Então, não há solução da situação e a gente começa a ter só acúmulo. Eu vou dar essa pincelada para vocês voltarem no próximo encontro, para vocês verem o quanto isso é importante. Então, a gente tem a cascata química, que é o efeito dominó biológico. Então, quando tudo isso acontece, me calo, a amígdala entra em estado de alerta e o meu córtex pré-frontal, ele começa a gastar o que ele não tem para manter o que eu escondi. Aí a gente tem, então, a cascata química, que é o efeito dominó biológico. Por exemplo, é ativado o eixo, né, HPA, que é o hipotálamo, né, depois mais para frente vocês vão entender. Quando o eixo HPA, ele é, por exemplo, ativado, a gente tem liberação contínua de cortisol e de adrenalina, que é aqui o primeiro ponto que eu coloquei para vocês. Aí, inicialmente, alerta, energia e atenção, porque daí o eixo HPA ele é ativado, aí o que a gente tem inicialmente? A gente tem estado de alerta, né? A gente tem energia e gasto de energia e a gente tem atenção. Só que com o tempo, né, os hormônios eles ficam altos permanentemente. E aí é onde o seu corpo ele não volta ao normal. E aí, o que a gente tem como resultado? O córtex pré-frontal, ele enfraquece as conexões, né? Que seria a dificuldade de decidir, de concentrar e de sentir empatia. Então, quando o seu córtex pré-frontal, ele enfraquece as conexões, aí você tem dificuldade de decidir o que precisa decidir, por exemplo, decido dizer um não, você tem dificuldade de se concentrar no que precisa e você tem dificuldade de sentir empatia. Aí é onde a gente tem a sobrecarga, porque a gente tem o nosso hipocampo, né, que encolhe, e aí quando o hipocampo encolhe, o que a gente tem? Memória fragilizada, dificuldade de elaborar, muitas das vezes até lembrança que nós já temos. E aí, o que acontece nesse período? A nossa amígdala, que é o centro de alerta, ela aumenta, e aí o que nós temos? Mais ansiedade, mais irritação, mais sensibilidade à dor. E o nosso sistema nervoso, ele permanece em luta ou fuga, e aí a gente tem tensão, coração acelerado, e a gente tem sono ruim. E aí, nesse caso, a nossa imunidade, por exemplo, e a inflamação, né? Elas aumentam, aí nós temos dores sem causas, temos quedas de defesas e problemas digestivos. Então, gente, é muito interessante. Vocês percebem que, assim, tudo começa, a gente acha assim, não, foi do nada. Gente, não é do nada, tá? Não é do nada. Então, a gente precisa se atentar a tudo isso. E aí, a gente tem a maior mentira sobre o tratamento, né, para a gente partir para o nosso final. A maior mentira sobre o tratamento: descansar no final de semana não resolve o burnout, porque o burnout está sustentado por estruturas profundas. Então, crenças e padrões, necessidade compulsiva de aprovação e perfeccionismo disfuncional. Gente, ó, o título é importante. A maior mentira do tratamento. Tem gente que acha que precisa de aprovação, perfeccionismo disfuncional. Hábitos automáticos, incapacidade de impor limites claros e dizer não, sobrecarga mental, acúmulo crônicos de estressores sem regulação emocional adequada. E aí, como transformar? Aí, voltando aqui só um pouquinho, então, só para perguntar, até aqui vocês conseguiram entender, gente? É que a gente tem 1 hora, mas a gente vai ter 2 encontros mais longos, se depois, né? Convido vocês a participar. Mas deu para vocês entenderem? Eu sempre falo assim, quando eu pego algum paciente, aí eu pergunto, principalmente mulheres, que é o público que eu mais atendo, aí elas falam assim, olha, estava tão bem, do nada. Eu falo, não, vamos investigar para ver se realmente é do nada, porque na verdade não é do nada. Então vocês percebem como realmente é um efeito dominó, as coisas venham acontecendo, e quando a gente percebe, a gente chegou no colapso. Então o colapso ele não surge da noite para o dia, é algo que já vem acontecendo. Então a gente precisa estar atento e observando tudo isso, até mesmo para nós mesmos, né? Terapeutas, por exemplo, eu conheço terapeutas que tiveram burnout porque não, eu preciso atender, e vai só atendendo, pegando sobrecarga, não se cuida, e depois tem que passar a agenda para outra profissional, porque precisa se tratar.
E aí, como transformar, para a gente partir para o nosso final, como transformar esse conhecimento em prática, tá? Abrir a porta do conhecimento é apenas o primeiro passo. Para prevenir, identificar e tratar o burnout com segurança, é claro que nós precisamos de métodos e práticas supervisionadas. E aí, se você pudesse reconhecer e intervir no burnout antes que ele destrua a saúde e a carreira do seu cliente, o quanto isso impactaria no seu conhecimento profissional? Se você pudesse hoje, olha, hoje eu estou preparada, eu posso intervir na vida desse paciente antes que o burnout destrua a vida dele, destrua a carreira dele, eu posso intervir, eu posso ajudar, o quanto isso impactaria no seu reconhecimento profissional. Você já parou para pensar? Se você hoje ah, tivesse essa prática, né, se você dominasse esse assunto do burnout de hoje, o quanto isso impactaria no seu conhecimento profissional ou na sua carreira como terapeuta? O quanto isso te ajudaria? Já parou para pensar? Eu digo para vocês, assim, fazem 4 anos, então, que eu atendo como psicanalista, neuropsicanalista. É uma área que, assim, que tem crescido. E depois da pandemia, parece que o negócio aumentou, porque as pessoas vinham só guardando, guardando, guardando. E eu falo que a pandemia, ela nos obrigou a pôr para fora o que nós realmente sentimos, quem nós realmente somos, os nossos limites. Depois da pandemia, parece que o campo cresceu. Muitas pessoas procurando profissionais para tratar a questão do burnout. As pessoas adoecendo, não sabem também por que estão adoecendo, mas eu estou doente há tanto tempo. Olha lá atrás, 2 anos, 3 anos atrás, que tudo isso começou e a pessoa não consegue não consegue mapear tudo isso. Mas aí você, quanto profissional, sabendo disso, podendo orientar essa pessoa, o quanto isso impactaria no seu conhecimento profissional. Então, assim, eu quero trazer aqui para vocês, né? Dei uma pincelada, como eu disse a vocês no início, nós vamos ter os nossos 4 encontros, nós vamos falar 2 com muita profundidade sobre o burnout, e nós vamos falar mais 2 sobre o narcisismo, e depois nós vamos falar sobre outros transtornos também, porque a Fabrapse está montando, né, essa classe dos transtornos. Então, nós vamos falar sobre muitos transtornos. Mas, assim, a princípio, vamos falar sobre esses 2 que têm impactado, que é o burnout e o narcisismo. Então, na Fabrapse, eu quero explicar rapidamente para você que já é aluno, né? Nós chamamos de residência Fabrapse. O que seria isso? Seria a prática que transforma resultados que impactam. Então, a residência terapêutica Fabrapse é o seu caminho definitivo para evolução, segurança e destaque absoluto na prática clínica. Gente, a gente precisa saber, dominar o assunto, porque nós vamos receber paciente de todas as formas, a gente precisa identificar o que é que está causando colapso na vida daquele paciente. Então, muitas das vezes o paciente chega achando que está com um ataque cardíaco, é o início do burnout. O paciente chega reclamando, nossa, é uma dor, já fui no médico, já fiz todos os exames, o médico disse que eu não tenho nada. Eu tenho pacientes, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente que ela levou o marido dela no psiquiatra, ele disse para você não tem nada, procure uma análise, uma terapia. Né? E assim, a gente conversando ontem, ela falou assim, Gil, faz 2 anos que ele não tira uma férias, né? Ele tá com burnout? Não sei, mas pelo pouco que ela me trouxe, eu já consegui identificar. Então, a gente precisa dominar o assunto para a gente conseguir identificar, porque a gente recebe paciente com N sintomas, e a gente precisa identificar o que é aquele sintoma. Então, assim, o que a gente vai aprender, né? Diferenciar o burnout da ansiedade e depressão com precisão. Às vezes a pessoa está com um burnout e acha que é uma ansiedade, às vezes, é uma depressão, porque eu só durmo, 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 eu estou com depressão. Às vezes não é depressão, às vezes é um cansaço excessivo do burnout, e se tratar, ela vai perceber que não é uma depressão. Então, existem muitas pessoas que têm trabalhado demais, demais, ido além do seu limite, só dorme no final de semana, não quer levantar da cama, não quer sair do quarto, e a família está dizendo, olha, está com depressão. Às vezes não é depressão, pode ser sinal do colapso do burnout.
Entender os mecanismos neurobiológicos profundos, que foi o que eu expliquei para vocês, sobre a amígdala, sobre o córtex pré-frontal, como isso afeta o nosso cérebro. A neurociência explica isso assim de uma forma bem clara. E aplicar protocolos práticos de intervenção e prevenção. Então, você desenvolvendo tudo isso, você vai saber diferenciar os sintomas do seu paciente, né? Você vai conseguir entender o mecanismo biológico profundo que ele está, né? Poxa vida, mas como está acontecendo na sua mente? Ah, você está em estado de alerta, então a amígdala está afetando o córtex pré-frontal, e a partir do momento que você domina isso, você vai conseguir aplicar os protocolos práticos de intervenção e prevenção, ou seja, você vai conseguir atender aquele cliente e aplicar neles as intervenções necessárias para ele lidar com burnout e sair desse estado de burnout, certo? Então, assim, o que que a gente tem, né? Tudo que você encontra na residência, nessa proposta aí que a Fabrap se preparou para nós. Nós vamos ter 4 encontros, né, ao vivo por mês, né, para tirar dúvidas, trocar experiências clínicas e aprofundar a prática em tempo real. Então, nós vamos ter 4 encontros por mês, onde nós vamos falar sobre tudo isso. Hoje eu estou falando, mas os nossos encontros, vocês vão ter perguntas, nós vamos mandar exercícios. Nós temos a comunidade exclusiva e suporte, né? Esteja lado a lado com terapeutas focados em crescer e evoluir, onde a gente tem um grupo onde pode se falar sobre tudo isso. Então, é uma preparação para você crescer ainda mais, né? Para você evoluir ainda mais dentro da área que você escolheu atuar. Eu sempre falo, pessoal, ser terapeuta vai além da gente ter um consultório, um espaço e ouvir, vai além de ouvir. A gente precisa realmente ser um caminho para esse paciente ou para esse paciente que muitas das vezes vem à nossa procura sem saber o que está passando, o que está enfrentando. É aí onde a gente exerce o nosso papel. E aí nós estamos com essa promoção da Fabrapse, então, nós temos aqui um bônus especial de neurovendas, né? É onde você vai aprender também a atrair clientes, se posicionar no mercado, né? Fechar contratos com autoridades também, isso é importante. Crescimento com segurança, né? Você vai ter acompanhamento prático e contínuo para atingir a excelência no atendimento, certo? E aí, pessoal, nós vamos aqui, então, faça parte dessa comunidade exclusiva. Então, se você deseja, de repente, ó, Gil, eu quero participar desses 4 encontros, eu quero dominar bem essa questão do burnout, eu quero atender pacientes, eu quero saber como usar a intervenção, eu quero entender esse paciente que chega no meu espaço, tudo isso a Fabrapes tem para oferecer. E hoje, gente, nós estamos com assim, uma oportunidade exclusiva, que é o investimento único, né? Que é uma taxa de adesão mensal de R$ 90 que você paga, tá? Para fazer parte, então, desses encontros que nós teremos 4 vezes ao mês, onde nós vamos falar sobre esses transtornos. E aí, por R$ 90 mensal, você faz parte de tudo isso que eu acabei de oferecer para você. E aí, as nossas vagas são limitadas. Por quê? Porque nós vamos formar uma turma e como o assunto ele é bastante complexo, né? Demanda bastante atenção, demanda bastante explicação e tem aluno que quer saber com mais profundidade, nós não podemos montar uma turma muito grande, não acaba se perdendo. Então nós estamos com vagas limitadas, tá? Então, você que gostou do conteúdo, quer aprofundar ainda mais, eu quero convidar você, procure a Fabrapse, procure o seu diretor e garanta a sua participação agora, gente, e evolua na prática. Quando eu comecei a estudar psicologia, o meu professor, ele disse o seguinte: a terapia, gente, e olha que faz tempo que eu comecei a estudar, parei, fui fazer outras coisas, e ele já dizia há uns 5 anos atrás: a terapia vai ser a medicina do futuro. Ele dizia desse jeito. Ele dizia: vai chegar um momento em que o paciente vai procurar o médico, e o médico vai dizer para ele: procure um terapeuta. Gente, é o que mais tem acontecido. Eu pego, assim, clientes que o médico fala assim: olha, eu vou te dar um remédio, mas procura um terapeuta. Procura um terapeuta. Ah, mas eu não sou psicólogo. Você é um terapeuta, é um profissional da saúde. Você estudou para isso. Então, eu convido você a aperfeiçoar, ampliar o seu conhecimento, certo? E nós estamos aqui para oferecer para você esse caminho. Eu tenho certeza
que você não vai se arrepender. Isso vai ser muito útil para vocês. Certo, pessoal? E aí a gente já falou aqui sobre os 4 encontros, já foi falado o que vai oferecer para você. E aí as outras partes são questão dos nossos slides também, que já foi falado. Certo? Gente, vocês entenderam? Pena que o nosso tempo é curto. Vocês entenderam a aula de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Nós temos mais alguns minutinhos. Na verdade, nós passamos 7 minutos, mas está tranquilo. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, nós vamos ter como algum protocolo, como exemplo, para não haver esse conflito entre a depressão e o burnout? Porque agora, Sim. com a sua explicação, eu estou percebendo que eu fui diagnosticada com depressão, mas na verdade eu estava com burnout. Então, sim, a gente vai aprender, sim, a gente vai falar sobre isso, e a gente vai ter alguns protocolos para a gente entender o que é depressão e o que é burnout. A gente vai falar Ah, ok. sobre como o burnout afeta o cérebro, afeta o corpo e a depressão. Então, nesses nossos encontros, vai dar para o aluno ter, igual a gente teve uma explicação rápida, e você já conseguiu, então, ó, então calma aí, você tá de alerta, talvez não seja o que eu estou pensando. Sim. Com certeza a gente vai falar sobre tudo isso. São 4 encontros, assim, com muita clareza mesmo, Ok, obrigada. Sua aula foi excelente. tá bom? Professora, Oi. professora, esses 4 encontros é o único preço, era R$ 90, o custo é só R$ 90? Porque a gente vai ter nós vamos trabalhar vários transtornos. Então, esse mês nós vamos ter 4, 2 de burnout, 2 de narcisismo. Então, você vai Sim. pagar R$ 90. Então, você pagando R$ 90 por mês, você participa dessa nossa residência que acontece 4 vezes no mês. Então, cada mês nós vamos tratar 2 transtornos, entendeu? Então, Sim. esse mês, eu quero entrar esse mês. Você fechou os R$ 90, você vai participar dos 2 encontros do burnout e do narcisismo. Olha, o mês que vem a Fabrapse ainda tá trabalhando quais serão os próximos encontros. Ó, eu continuo pagando para participar da residência. Então, ó, o mês Ah, que vem tá, a entendi, gente vai ter, perfeito. por exemplo, um exemplo, transtorno de ansiedade. Enfim, cada mês a gente vai abordar um tipo de transtorno, entendeu? São os Sim, transtornos que mais aparecem na clínica, né? Borderline, a gente sim. vai. Nosso encontro, um exemplo, mês que vem são 4 encontros: 2 de borderline, 2 de transtorno de ansiedade. Porque a intenção é exatamente essa: é levar o terapeuta a conseguir diagnosticar o que é que aquele paciente tem. Porque o que eu sempre falo, não basta só nós acolher o paciente e ficar ali o tempo todo ouvindo o paciente, 10, 20, 30 anos ouvindo o paciente, e a gente não sabe diagnosticar. Então, atendimento não é só ouvir, né? Chega um momento que eu preciso montar um plano terapêutico, eu preciso entender, e chega um momento que eu preciso dar uma devolutiva para o paciente. Olha, o seu diagnóstico é esse, eu percebi aí que há um burnout, eu percebi aí que há um narcisismo, e aí nós vamos então tratar isso. Então a gente precisa saber, né? Quantas pessoas Entendi. sendo diagnosticadas, como eu disse, com depressão, e na verdade a pessoa está exausta de tanto que trabalha. Então, a gente vai trabalhar tudo isso, Perfeito, como você entendi. identificar na fala do paciente, no comportamento do paciente. Então, nós vamos trabalhar sobre tudo isso. Tudo isso nós vamos explicar. Tá Professora, bom, Oi? obrigada. oi, professora, deixa eu lhe fazer a pergunta. Então, hoje a gente só teve uma reunião para você explicar sobre o que a gente ainda vai aprender, não é isso? Isso, exatamente. Então, hoje foi um encontro para vocês entenderem um pouco o que é o burnout e saber o que é que nós vamos estudar com mais profundidade, entendeu? Então, esses assuntos vão entrar nos nossos próximos encontros com mais profundidade. Então, a gente vai explicar passo por passo, entendeu? Uhum. Agora, Pois- tá ouvindo? Sim, É, assim, são 4 encontros em um mês. Aí no outro mês vai ter mais 4 encontros, é isso? isso. Mas a taxa única é R$ 90 por todos esses meses que vai ter? Não.
O aluno, porque assim, é uma residência. Então, Hum, assim, o aluno pode fazer, vamos lá, vamos um exemplo, é uma casa que tem, tá, eu quero me filiar a essa casa e participar de tudo que ela oferece. Então tá, então você paga R$ 90 mensal para você aprender sobre tudo isso, entendeu? Então, são R$ 90 mensal. Cada mês serão abordados alguns tipos de transtorno, entendi. Obrigada. certo? Esses slides que você deu hoje no encontro, vai receber? Depois a nossa diretora vai disponibilizar para vocês que participaram, Ah, tá bom. tá bom? Esse é mais uma Deixa pincelada eu- do que nós vamos ver, tá? Nós vamos ver tudo isso com mais profundidade no nosso próximo encontro. De Ô, fato, Gil, as aulas começam de fato quando mesmo? Então, nós vamos começar na semana que vem as aulas. Na semana que Ah, vem a gente já começa com a residência. A gente terminou a residência que a gente teve passada sobre NR1, se eu não me engano. E aí nós vamos começar agora, então, a partir da semana que vem, a gente já começa com as nossas aulas mesmo. A gente, assim, a Fabrap optou por sempre fazer um encontro para vocês entenderem mais, né? Porque às vezes a gente anuncia, mas às vezes o aluno, mas eu não sei do que se trata, será que realmente isso é para mim? Isso serve para mim? Então a gente optou por fazer uma aula experimental explicando um pouco, e aí a gente começa na semana que vem, então, a aula mesmo, né? Com todos os conteúdos mais profundos. já tem o dia certo da semana ou ainda vai ser definido? Ou vai ser na quarta ou na quinta-feira mesmo. Assim, na quinta-feira, para vocês vão participar. A gente pode ver aqui e conversar depois com a nossa diretora. Dia de quinta-feira, esse horário, como hoje, seria um dia legal para vocês? Eu estou tranquila. eu Quarta, não poderia na Né? Para quinta. mim tá ótimo. Não, na quarta, eu não posso na quarta, que eu tenho culto na minha sim. igreja e eu tenho trabalho na igreja. Na quinta tá ótimo. Então tá, daí Professor, a eu gente. acredito que no grupo já consta as datas. A diretora Messia já colocou. Então se ela já colocou. Não sei Então, se se ela vai já haver colocou, alguma vai ser o dia que alteração, ela. mas ela Oi? colocou. Não sei se vai haver alguma alteração, porque eu não sabia que hoje era só uma reunião. Eu até já achei que era a primeira aula, porque ela já colocou, postou Eu alguma coisa no também, grupo. eu também achava que hoje já era a primeira aula. Lá está constando como aula, né? Não como Exatamente. reunião. Aí a outra pergunta é o Sim. seguinte: qual é o tempo de aula? 1 hora e meia? Então, na verdade, gente, o que que acontece? Assim, a gente marca uma hora, né? A gente marca uma hora. Às vezes passa um pouquinho, por quê? Porque são assuntos bastante complexos, né? E o interessante é a gente não deixar nenhuma dúvida, né? A gente sabe que essa área da terapia é uma área, né, que é bastante complexa, a gente precisa entender muitas coisas mesmo. Então, assim, a gente precisa. Assim, 1 hora e 15, mais ou menos, vamos colocar e vou conversar com a nossa diretora também. Se a gente consegue estender até 1 hora e depois deixar 15 minutos aí para vocês tirarem as dúvidas, perguntarem. A gente vai ter os nossos grupos também, né, onde a gente pode dividir muitas coisas, Sim. Porque entendeu? realmente a diretora colocou aqui todas as quarta-feiras, às 19 horas. Ela colocou as datas. Como ela colocou, Ah, aí realmente a primeira teria que ter sido ontem. Aí ela justificou no grupo, dizendo que teve um imprevisto e que só seria hoje. Mas aí eu me preparei tudo, de caderno, de caneta, de marca-texto, de tudo. E tá. água. Eu vou certinho conversar com ela, porque, na verdade, ontem o imprevisto foi comigo mesmo. Então, o imprevisto foi comigo. Então, eu vou alinhar com ela entre quarta ou quinta e ela coloca já no grupo certinho para vocês, Tá bom, ótimo. tá bom? Eu, assim, convido vocês de todo meu coração a participar. Eu, assim, eu acho que tem sido tão bom para mim e para quem realmente, né, tem esse desejo, esse chamado de trabalhar com pessoas, esse é o momento, né? É verdade. Eu acredito que vocês escolheram essa área. Eu falo que assim, gente, quem escolhe ser terapeuta, quem escolhe ser psicólogo, psicanalista, eu tiro o meu chapéu, porque não é para qualquer pessoa. Nós estamos lidando com vidas, né? Então, não é para qualquer pessoa. Eu tiro meu chapéu. Eu escolhi essa área,
né? Eu dou os parabéns para vocês que escolheram também, e foi de muita valia para mim o dia que alguém me falou assim: olha, aprenda tudo que você puder. Então, toda oportunidade que tenho, eu estou sempre mergulhando, e eu falo mesmo para vocês, e vamos nessa jornada aí, compartilhar junto, compartilhar conhecimento, fazer perguntas, vamos crescer junto para que nós possamos estar aptos para fazer o bem ao nosso próximo, certo? Professora, Sim, sim, oi? pode falar. As aulas serão todas contigo? Ó, essas quatro serão comigo, essa do burnout e narcisismo serão comigo. Bom, Eu acredito que maravilha. muitas outras também serão comigo, Que bom. tá bom? Fico feliz. Rodi, Ela gostou da pode aula? Vocês só fazer uma gostaram da aula? pergunta? Gostei. Muito bom, muito bom. Então Muito, tá. muito esclarecedora para quem Ah, está começando, porque eu estou saindo do meu segmento, que eu sou professora, né? sim, E Deus tem assim, me indicado esse caminho, porque eu vou continuar trabalhando com pessoas. sim. Porque Deus não quer que eu saia de trabalhar com pessoas. Já até tentei outras coisas, mas Deus não, fica aqui nessa, né? Porque graças a Deus o Senhor me deu o dom da comunicação, né? Então Ele Sim. quer que eu continue aproveitando esse dom que Ele deu. Eu acredito que é esse o caminho mesmo, pelo que eu Ai, estou vendo. que ótimo, gente. É um dom maravilhoso. Eu ia Olha, de perguntar certeza duas vocês serão Rodi, coisas. excelentes terapeutas. Acho que a Ellen também está esperando para eu perguntar, posso né, só Ellen? Pode fazer uma falar. pergunta? Sim, O que pode. eu acho que foi o que a colega ali falou, que ela está diagnosticada, né, como depressão. O que eu fiquei assim na dúvida em relação, às vezes a pessoa ela tem todos esses sintomas, mas é direcionado só na área de trabalho. A hora que ela sai, ela tem uma vida, vamos dizer, mais que normal. Isso Sim. é normal ou não? Então, vamos lá, às vezes a pessoa tem sintomas só no ambiente de trabalho. Quando ela sai do trabalho, isso passa, isso? Deixa eu ver se eu entendi. Essa mesmo é a sua pergunta. Isso mesmo. É porque, assim, existe assim, você tem uma frase que diz assim, que a gente só se cura quando a gente sai do ambiente que adoece, entendeu? Verdade. Então, muitas das vezes, a pessoa está adoecendo, está desenvolvendo tudo isso porque está num ambiente que está adoecendo. E, às vezes, tudo que ela precisa é sair daquele ambiente. E, por incrível que pareça, quando ela sai daquele ambiente, ela encontra, ela começa a interromper os colapsos. Entendeu? Então, Eu muitas das ainda vezes não estou acontece isso. atendendo. Eu estou terminando, terminei a formação, estou pedindo o certificado e já entrei na residência para já ir pegando mais o jeito, né? Que eu acho que é mais fácil até. Só que Sim, eu acompanho uma amiga bem de próximo e eu percebi isso, que eu acredito que não seja uma depressão. Ela está até sendo tratada como uma depressão, um TDAH, mas pelo que eu vi, foi um burnout. Porque daí, a hora que sai, alguns sintomas ela carrega, mas outros não. Porque daí ela então, saiu do ambiente. é uma coisa que a Então, gente pode ter isso. pode ser sim. E muitas das vezes a gente pode, a gente não dá conselho, né? Mas a gente pode muitas das vezes dizer para o paciente: olha, você já experimentou tirar uns dias de afastamento, afastar uns dias, né? Você já hoje, gente, olha só, eu acho que eu falei no começo que eu fui fazer uma OP, né, que é uma orientação parental, e na orientação, a tia da paciente, ela trouxe isso. E aí eu falei para ela assim, olha, e se você, de repente, tirar um dia, né, para você não realizar as atividades que você realiza. Aí ela disse para mim, ó, no domingo, quando eu não realizo a atividade, eu sento, eu tomo meu café, eu fico uma maravilha. Mas na segunda eu já começo de novo, nesse piloto automático, eu tô mal, tô começando a falar. Eu falei, então, começa a analisar isso daí, começa a fazer um mapeamento. Olha, o dia que eu não mexo com isso, eu fico bem. E lembra que a gente falou do mapeamento? Às vezes a gente precisa mapear. Então, é muito bom você pegar um paciente, que o paciente vai trazer muitas queixas. E aí, nessa hora, você coloca isso. Olha, por que você não faz um mapeamento? Você já pensou como que você se sente quando você está em tal lugar? E se você ficar uns 2 dias
sem estar lá, né? E você começou a observar, porque muitas das vezes é isso, às vezes essa frase é muito forte, né? Você só se cura quando você sai do ambiente que adoece. Tá adoecendo, 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 você não vai se curar, né? Eu queria Então, isso é perguntar, muito eu participei, importante. acho que da primeira residência ou da segunda, eu não me lembro, foi com uma outra psicóloga. E ela Sim. trouxe, em cada encontro, ela trouxe um estudo de caso para gente, né? Um era toque, o outro era esquizofrenia. E eu queria saber se vai ser mais ou menos assim essa residência também. Sim, a gente vai. Teve uma revidência também que foi comigo, que a gente falou sobre. A gente falou sobre transtorno de ansiedade. Acho que a Uhum. gente falou sobre transtorno de ansiedade generalizada, e eu trouxe, sim, alguns estudos de casos, né, de como começava. A gente vai trazer, sim, estudos de Ah, casos legal. também. Eu achei que agregou bastante, que bom. Ah, então, isso é muito bom, né? Porque fica mais fácil para entender, né? Sim. Uhum. Obrigada. Certo? Por nada. Alguém mais tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Certo, pessoal? Por hoje é só. Então tá. Gente, eu agradeço de coração mesmo a participação de vocês em nome da Fabrapse, né? Eu sempre falo que para a gente é uma alegria muito grande ter vocês como nosso aluno. Eu sempre falo que a Fabrapse é uma instituição realmente comprometida com o nosso futuro e nós estamos sempre de portas abertas para aquilo que vocês precisarem. Então, assim, gente, corre lá para a gente se encontrar semana que vem de novo, aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Aproveita que as vagas realmente, às vezes as pessoas falam assim, mas isso sempre a gente ouve, não é que as nossas vagas vão ser realmente limitadas para a gente não encher uma sala e depois alguém ficar perdido. Então, né, nós vamos encerrar agora, procura a diretora da Fabrapse, procura a diretora do seu polo, fala, olha, eu quero participar da residência, quero entrar, e a semana que vem nós estaremos aqui novamente com mais encontros. Certo, Tá pessoal? bem. Obrigada. Boa noite. Eu agradeço a todos vocês. Tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deus Obrigada, Tchau. abençoe. professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite, meninas. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.